voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Boa noite, queridos companheiros. Meu nome é Gisele Guimarães. Estou aqui em nome dos nossos amigos da Casa de Irmã Angélica e Frei Fabiano de Cristo para fazer um pequeno estudo do nosso Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, no nosso capítulo 9, é dito assim: Bem-aventurados os mansos, que são brandos e pacíficos, e possuirão a terra. Então, nesse caminhar, isso está em Mateus, versículo 5, e nessa caminhada, dita há tanto tempo, estamos aqui colocando para vocês que essa caminhada de bem-aventuranças, de todas as nossas bem-aventuranças, vem ao longo dos anos tentando nos trazer o que sejam essas bem-aventuranças. Então, junto com o iniciar da nossa nova era, que foi há 2000 anos, Jesus, lá no início, ao chegar em Jerusalém, em suas primeiras pregações, ainda sem ter contato com os discípulos, estava pelas cercanias de Jerusalém, contemplando as belezas do templo. E então foi que nesses instantes vem o grupo de sacerdotes e observa aquele homem de beleza singular. E então eles se aproximam, um deles, de Jesus, de nome Hanã, e fala: Galileu, o que fazes por aqui, nessas pairagens? E é então que Jesus responde: Vim em busca do assentamento do reino de Deus. Hanã, muito impressionado com a colocação de Jesus, um homem simples, tentando em trazer para a humanidade o reino dos céus, o reino de Deus. E é então que Jesus, na sua tranquilidade, serena e firme, fala para Hanã: Sim, estou aqui em nome de meu Pai, e junto de mim chegarão os companheiros que assentarão o reino dos céus junto comigo. Então Hanã, ainda muito impressionado e tentando trazer a sensação para Jesus ali de que aquilo era impossível para um homem simples, vai em sua peculiar colocação da pregação do Evangelho e fala: Mas com que contas? Qual é o material que tu possuis para colocar para a humanidade o reino dos céus? E então Jesus fala: Estarei estabelecendo o reino dos céus através da argamassa do sentimento e do cinzel da boa vontade. Hanã, impressionado com as colocações de Jesus, ali fica estarrecido com a sua perspicácia e talvez audácia na sua visão ainda acanhada de um sacerdote da lei, desafiando Jesus nas suas primeiras colocações.
Como conheces esse reino, da onde vens? Conheço, Jesus respondendo, conheço o reino de luz, da onde venho, e conheço a grande vontade do meu Pai, que é trazer aos homens o reino dos céus para a terra. E assim foi feita a primeira pregação de Jesus na praça de Jerusalém, antes mesmo de conhecerem os seus discípulos, aos quais ele saiu em busca naquela caminhada. Coloco aqui para nosso estudo dessa tarde, dessa noite, coloco para nós esse estudo para fazermos lembrar que as primeiras baladas desse mês, que tanto falamos da Boa Nova e do Natal, trazemos essa pequena lembrança, essa pequena história, para que sejam tocados os corações, que lá nas distâncias do tempo, Jesus já falava desse reino que seriam dos brandos e pacíficos. E então, meus amigos, aqui pedimos um pouquinho de compreensão que possamos ter. Como vamos ainda interpretar essas palavras de quem são os brandos e pacíficos no meio de tantas coisas contrárias que vemos acontecendo e que com tanto conhecimento que essa doutrina de luz já trouxe para nós, poderemos interpretar essas questões de brandos e pacíficos. Dentre essa mesma caminhada, dentro de Jerusalém, após Jesus encontrar os seus discípulos, já um pouco mais adiante, quando já havia rebanhado todos os seus amigos do coração para a pregação do reino, na sua bela carta de libertação do Sermão do Monte, Jesus então desce junto aos seus discípulos, extasiados com as belezas das bem-aventuranças ali colocadas. E todos aqueles companheiros que ali assistiram e ouviram, aqueles homens simples, aqueles homens rudes, aquelas mulheres humildes, todos sofredores, ouviram com tanta atenção que foi explanada aquelas belezas das bem-aventuranças, que dali os discípulos chegaram a Jesus logo após e perguntaram: Senhor, como vamos instalar essas bem-aventuranças que tu acabaste de nos colocar, Senhor? Pedro, muito empolgado com essa explanação, pergunta a Jesus como ele faria essa colocação dentro do coração de cada ser humano sofredor. Seria possível colocar essas bem-aventuranças para que elas acontecessem logo? Isso seria possível às pessoas sofredoras e simples? Quando? Para quando, Senhor? Esse reino vai estabelecer-se logo? Na sua empolgação simples, Pedro faz essa pergunta a Jesus. E ali, em sua serenidade plena, novamente, Jesus, ouvindo ao longo dos tempos que seriam ainda um pouco distantes as respostas que Pedro gostaria de ouvir, ele fala a Pedro: sim, Pedro, os homens um dia conseguirão estabelecer dentro do seu coração essas questões tão simples e tão ainda difíceis para cada colocação de cada irmão no seu coração, da pregação e do exemplo das bem-aventuranças. Pedro, então, ali junto aos seus discípulos, feliz, todos eles, com a sua colocação e a certeza de que esse reino se daria, pede para que Jesus explique para ele em sua simplicidade como eles conseguiriam estabelecer as simplicidades do reino e quando ele se daria. Tiago também pergunta a Pedro, em sua doçura e simplicidade e ingenuidade, perguntando: será possível, Senhor, que as bem-aventuranças serão
conquistada pelos simples e sofredores. E Jesus, então, traz para nós a seguinte balada para os corações dos sofredores e as respostas que tanto colocavam os discípulos ainda inquietos. Sim, o Evangelho e sua vivência será sempre a diretriz segura para a humanidade. O homem se debaldará na sua grandeza e ainda se perderá dentro das suas conquistas através da inteligência intuída e pelo orgulho e pelo egoísmo. Porém, meus amigos, com o tempo, o desamor, que será a grande arma que trará ao homem a chave de que ele deverá se autopromover para a libertação desse desamor, ele precisaria, então, compreender que através dessas bem-aventuranças que lhe seriam impostas, só seriam sentidas com a chave do amor. E sem ele, esse não seria conseguido instalar a instalação do seu reino de luz e do seu reino de amor. Então, nesses instantes que as bem-aventuranças são colocadas para os discípulos, estabelecendo que só o amor os trariam para junto desse reino e do nosso querido Mestre, eles perguntam novamente ao Mestre: Mestre, como poderemos implantar no dia a dia a vivência desse seu Evangelho? Nós vamos conseguir essa grande empreitada? Sim, Pedro, o homem um dia conseguirá vencer-se a si mesmo através das chaves do amor, do desprendimento, da alegria de servir. Só então ele conseguirá sentir os prazeres e os júbilos das bem-aventuranças aqui colocadas nessa tarde. Foi então que nesses instantes, ao cair da noite, nos ventos ainda gelados da Jerusalém, que há tanto tempo nos ecoa em nossos corações, as baladas das bem-aventuranças, como sendo a carta de libertação da humanidade. E assim, companheiros, poderemos trazer para junto de nós, nesses momentos que estamos vivendo, por que não estamos agora, nesses instantes, tentarmos trazer para os corações cada tópico das bem-aventuranças que nós conseguimos vencer ao longo desse ano. O ano trouxe para nós muitas dores vistas pela humanidade, e foi um momento exato onde as culminâncias das bem-aventuranças podemos estabelecer no dia a dia da nossa vivência, para que consigamos vencer realmente as dores do mundo, demorar ainda no longe dos tempos. Esse foi o cântico que Jesus trouxe para nós na tarde das bem-aventuranças, e colocamos aqui para o estudo dessa noite, colocamos aqui para o nosso estudo, que poderemos conseguir sim esse reino dentro do coração. E só então, depois de muitos e muitos tempos, Jesus, sabendo que se demoraria a instalação desse reino, poderíamos trazer nos nossos corações definitivamente, no longe dos tempos, o cântico que um dia a humanidade irá trazer e glorificar em seu coração. Foi então que nesse cântico de amor, que poderemos a cada um de nós estabelecer para nós pequenas dificuldades que enfrentamos e não as queremos abandoná-las, mas é justamente nesse amor que Jesus coloca, vencendo através das dores, que só por elas conseguiremos
subir a esse reino de luz, sabendo qual caminho percorrer, esquecendo as nossas frivolidades, esquecendo-nos um pouco do materialismo. E lá, naqueles tempos, Jesus vem com a sua voz, em seu cântico de luz e de amor, trazendo a sua mensagem. Palavras de Jesus. O amor, Pedro, dulcificar-lhe-ás as angústias, facultando-lhe ver a possibilidade de viver a felicidade pelo bem que lhe será lícito realizar, ampliando as dimensões sublimes da vida. O amor, meus companheiros, exteriorização do pensamento divino do Pai, unirá por fim as criaturas após as dores lacinantes que decorrem de suas alucinadas conquistas externas, sob os açoites das desmedidas ambições que o egoísmo comanda. Ele ainda trazia, naquela época, já estabelecendo como sendo o egoísmo. Nós ainda estamos comandados pelo egoísmo, e esse é o grande inimigo que trazemos, que durante 20 séculos estamos tentando combater. Ventos frios sopravam, anunciando as horas avançadas da noite, e Pedro, ainda preocupado com as culminâncias das bem-aventuranças e do reino de Deus, que lá no início Jesus comentou com Hanan, pergunta: o Evangelho, Jesus, será um dia no mundo abençoando, chegará para nós abençoando os humildes e os infelizes? Em suas indagações, reportando ainda as dificuldades que ele antevia para aquele povo superar essas grandes dificuldades. Eles acharam que na grande carta que eles acabavam de ouvir naquela tarde, logo aquelas bem-aventuranças chegariam tão fácil, como ainda pensamos nos dias de hoje. Mas Jesus, sabendo no longe dos tempos o quanto aquilo se demoraria nos corações de cada filho do Pai, ele fala: Pedro, acalma seu coração. Teremos muito trabalho, haverá muitas dores até que esse reino se estabeleça. Mas, amigos queridos, companheiros, aqui estamos em nome do Pai. E a cada um de vocês chegará o momento certo da execução do júbilo das bem-aventuranças através da dor, a única, por conta do desamor dos corações. Ela será a chave de libertação e o caminho ao encontro do reino. Foi então que, respondendo aos discípulos naquela noite, Jesus fala: quando o homem cansar-se da vacuidade e despojar-se da ilusão por exaustão do seu uso desordenado, contemplará o caos à sua volta e ouvirá no recôndito do ser as minhas palavras deste dia. Bem-aventurados os que sofrem, e sem dar-se conta fará a viagem de volta para dentro de si mesmo, sob o comando do amor que lhe vige inalterável, iniciando o momento ditoso de adentrar-se no reino dos céus, no longe dos tempos que certamente chegarão. Palavras que ecoaram aos tempos, no longe dos tempos que Jesus relata aos seus discípulos naquela noite, trouxe até os dias de hoje, através das mãos amigas e abençoadas de amigos que externaram em suas colocações, trazendo a certeza de que certamente esses tempos estão chegando. E para nós fica a certeza de que sem a carta das bem-aventuranças, nenhum Natal, nenhum dia, nenhum reino de luz chegará ao coração de cada filho do Pai. Porque ali, para dentro de si,
na viagem de encontro ao amor, onde Ele vige, exigindo de nós um pouco mais, um pouquinho mais além. Traz para nós o nosso querido Emmanuel, em uma de suas colocações, a respeito, que nos ajudarão muito a caminhar. Será que nós já podemos dizer que estamos vivendo nesses reinos se não abdicarmos de nós mesmos? O que fazemos dentro dos nossos convívios? Será que não seria mais fácil, dentro do viver de cada minuto, de cada dia, lembrar, será que Jesus poderia estar presente dentro dessa conversa que estamos tendo agora? Será que nesses atos que estou realizando, Jesus poderia estar me ouvindo ou estar presente dentro da nossa casa, aonde atuamos em qualquer lugar? Será que Jesus poderia estar entre nós? Vamos pensar um pouquinho no sacrifício para ter os júbilos das bem-aventuranças, o quanto nós precisamos de conquistas internas para fazer com que ela valha, para fazer com que ela simplesmente se instale de nós a cada minuto. Poderíamos fazer essa simples pergunta: será que Jesus poderia estar no meio de nós nesse momento de uma pequena conversa entre amigos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, dentro dos nossos pensamentos? Será que Ele poderá estar presente? Vamos pensar como sendo isso talvez um freio para que possamos realmente estar dando um passo adiante nesse mundo de regeneração que nos aguarda. Poderemos agora fazer valer essas palavras de Jesus ditas aos seus discípulos na descida do monte, na carta de libertação dada à humanidade, que ainda não conseguiu estabelecer em definitivo o caminho, por que será, e decifrar os valores que essas bem-aventuranças nos trazem. Pedimos então, e podemos imaginar que lá, naquele longe dos tempos, as palavras de Jesus estão sempre para o futuro, como sendo um Natal permanente em cada coração, em cada minuto, em cada dificuldade. Temos dois caminhos a seguir: os caminhos das bem-aventuranças ou o caminho do materialismo que nos puxa para as ilusões momentâneas, imediatistas, por onde nos perdemos há 2000 anos. Na hora, um pouco, de criar dentro da terra seca do coração, de cada irmão que ainda não pode compreender de tudo, buscando as leituras que trazem as falas de Jesus para perto. Temos muitas leituras, companheiros, na nossa doutrina, ditada por amigos, Divaldo Franco, Amélia Rodrigues. Podemos estudar e ouvir a fala de Jesus simplesmente falando conosco nessas pequenas leituras, lendo um pouco a cada dia e tentando meditar e trazer para o dia a dia lá, como foi perguntado ao mestre por Pedro: podemos, Jesus, transladar as bem-aventuranças para cada vivência diária, para que as aflições tenham fim nos corações da humanidade? Lá, há tantos anos, 2000 anos, isso foi perguntado. E ainda perguntamos, mas o que fazemos? As oportunidades passam e não conseguimos instalar esse reino. As esperanças se desvaem através da grande ilusão que ainda nos encontramos. Então, companheiros, para nós, esse Natal, nesse mês de dezembro, que fique para nós, para os nossos corações, lembrar das palavras de Jesus, buscá-lo em suas leituras simples, continuarmos a tocar essa grandeza que foram a explanação tão simples para os humildes e simples e sofredores, que possamos estabelecer
esse reino de luz, que tenhamos essa coragem de adentrar por ele, deixando para trás. O que poderemos fazer? Poderemos fazer muito, muito, a cada minuto, um pequeno gesto. Poderemos estabelecer dentro de nossos corações, adulcificá-lo através das suas grandezas que nos preenchem o vazio da alma. Poderemos sim, companheiros. O que fazemos? Tem uma pergunta de Emmanuel nos seus livros. O que fazes? Acentuo as dificuldades e inferioridades do homem velho de ontem ou estou tentando melhorar o homem novo que quero ser hoje? Pergunta de Emmanuel, em Vinha de Luz. Poderemos trazer essas pequenas frases, esses lembretes a cada dia, para que acentuemos o homem novo em nossos corações, para que realmente esse reino de luz cresça dentro de nós e definitivamente consigamos assim renunciar o orgulho que se estabeleceu e nos dominou até agora. É uma luta, mas conseguiremos, venceremos junto com ele, pois sem ele realmente não temos caminhos de luz. Trazemos para nós uma pequena oração, uma prece de luz ditada de um grande amigo que trouxe para nós através de uma psicografia de Maria Dolores, por um espírito, o jardineiro. Vou ler para vocês. Ó, meu generoso Senhor, convidaste-nos a entrar em teu palácio, que as mãos da perfeição delinearam, mas declinei no teu convite, porque, pobre de mim, trazia nas sandálias a lama dos caminhos palmilhados. Iria macular o solo precioso, atapetado por teu amor. Aguarda-me em outro dia, Senhor. Atenderei o mais breve possível ao teu apelo. Apenas talvez chegue com os pés sangrando, pois descalçarei as minhas sandálias que a lama dos descaminhos inutilizara, impregnando-as. Há tantos espinhos pelas estradas da vida, tantos pântanos a evitar, Senhor. Caminharei agora com os pés nus, porque quero sentir a terra por onde piso. Por isso, meu Senhor, talvez demore a chegar. Porém, por mais dolorosa que seja a jornada, atenderei ao teu chamado. Dá-me somente o tempo, Senhor, para que possa comparecer diante de ti com as vestes da virtude, que tanto custam por serem tão preciosas. E eu, Senhor, bem o sabes, sou tão pobre. Sê, pois, paciente comigo, Senhor, e aguarda-me. Talvez que amanhã, quem sabe, chegarei ao teu palácio, ó meu generoso Senhor. E assim, esse espírito amigo traz essa linda prece para que possamos interiorizar há tanto tempo que ele espera por nós, com os pés descalços, vestindo as vestes da virtude, e que as lamas das nossas antigas sandálias e descaminhos do desamor desapareçam. Que seja para nós esse Natal permanente, que nesse mês tanto nos aproximamos do nosso Mestre querido. Fica assim, agora, nesse instante para nós, terminando esse pequeno estudo que trazemos como sendo uma balada de renovação, de fé e de esperança para cada coração, para cada lar, aonde ainda aguardam a presença do Mestre. Ele está tão perto, podemos trazê-lo a cada minuto para dentro de nós com as suas alegrias do reino, podemos colorir os nossos corações com as suas baladas. Precisamos
clarear um pouco e abrir os nossos corações para ouvi-lo no silêncio. Está tudo ao nosso redor, as preces, as orações, os livros, trazendo para cada coração. Nós precisamos fazer o pequeno gesto de abrir, de ler, de buscar esses incentivos a cada dia para que possamos vencer e realmente vencermos a nós mesmos e as misérias que ainda carregamos nos corações. E assim, Senhor, estamos aqui em Teu nome, encerrando esse estudo, trazendo para nós essas palavras de luz que ecoem nos corações nesse mês de dezembro, no mês da manjedoura e do nascimento do Mestre em cada coração. Fica para nós o cântico das bem-aventuranças, fique para nós as lâmpadas antigas e as vestes da virtude sendo colocadas para que possamos receber esse reino esperado pelo Mestre no longe dos tempos. Pedimos assim, Senhor, que nesse instante aqui, em Teu nome, encerramos esse estudo e essas palavras ecoem a cada coração. O que podemos fazer em Teu nome como um presente de luz, favorecendo a cada irmão sofredor nesse momento de tanta dor da humanidade. O que podemos fazer nesse Natal, nesse mês de dezembro, a cada dia, a cada minuto, como um presente pela dádiva da paciência e misericórdia do que Ele espera de nós. Um pouquinho só mais de atenção e vivência das suas bem-aventuranças. Pedimos ao Senhor que favoreça os campos ressecados dos nossos corações, para que Ele penetre e ecoe e as suas águas abençoadas possam florescer como um bálsamo de luz, fortalecendo-nos. Será que podemos chegar e dizer que trouxemos um verdadeiro presente para o Senhor nesse Natal? Vamos fazer uma pequena retrospectiva dos nossos atos e pensamentos a que fomos pressionados a pensar um pouco sobre o grande presente que Jesus e o Pai esperam de nós. Estamos aqui em nome dele, pedindo que possamos estabelecer de uma vez o início desse reino, se até agora não nos demos atenção. Há tanto tempo cantaram na praça de Jerusalém, aonde lá ele disse: estou aqui para implantar o reino dos céus, o reino de Deus. E aí estamos nós, somos a chave e a argamassa, trabalhando esse reino dentro de cada coração. Muito obrigada, que possamos assim estar com os corações repletos, voltados para o amor cristão em nossos corações, trazendo os bálsamos de luz e de esperança, que possamos estabelecer nesse Natal, Senhor, em Teu nome, fazer nascer a luz da estrela que nos guia para sermos cada dia melhor, Senhor. Não estamos mais tão longe, Senhor, dos tempos e do Teu reino. Basta um simples gesto dentro dos nossos corações. Obrigada, assim seja, graças a Deus.